Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira tem programa novo, tanto em nosso canal no YouTube, quanto nos aplicativos de áudio. Siga-nos e compartilhe. No episódio passado, analisamos um tema importante para a nossa transformação moral. O que estamos semeando? Estamos plantando o bem ou o mal? E já que a semeadura é livre e a colheita obrigatória, o que vamos colher? E quando? Só quando estivermos no plano espiritual? Essas reflexões foram bem interessantes e são reflexões que têm um impacto direto em nossas ações no dia a dia. Se você não ouviu, corra lá, ouça esse episódio em que nós falamos aí sobre a questão da semeadura e o que estamos plantando a partir das nossas atitudes. Atitudes no bem ou será que são atitudes no mal? Ou as duas coisas? Tudo isso no programa passado. E no programa de hoje, outro assunto que mexe com a nossa transformação moral. Falaremos sobre a exaustão. Mas não o cansaço físico, mas o cansaço mental, que ocorre por conta da nossa ansiedade, do nosso perfeccionismo, da nossa insegurança. Sobre isso nós vamos ver passagens no Evangelho, lá no Novo Testamento, e vamos analisar um texto do Espírito Hamed, escrito no livro Um Modo de Entender, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Então, estamos prontos? Vamos ver tudo isso a partir do próximo bloco. Bem, hoje vamos refletir um pouco sobre a exaustão mental, provocada principalmente pela ansiedade, pelo perfeccionismo e pela insegurança. E antes de nós detalharmos um pouco, entrarmos aqui nos textos, vamos ver primeiro, lá no dicionário Wise, quais são os significados para essas três palavrinhas que ameaçam o nosso sossego interno. A primeira delas é ansiedade. Então, o que o Wise, lá, o dicionário, fala sobre ansiedade, nos dá de significado? É um grande mal-estar físico e psíquico, é uma aflição, é uma agonia, é um desejo veemente e impaciente. A ansiedade nos causa isso, nos causa esse desejo, essa impaciência, queremos resolver logo, né? É uma falta de tranquilidade. Isso diz lá o dicionário Wise sobre a palavra ansiedade, nos tira a tranquilidade. E também, uma outra definição para ansiedade é o receio. Temos muita preocupação com o dia de amanhã. Perfeccionismo. Lá também no dicionário tem a seguinte definição. Tendência de obstinar-se, ou seja, ser inflexível, aquela pessoa que não desiste em fazer as coisas com perfeição. Esse é o perfeccionismo. E a insegurança? A insegurança é a falta de confiança em si mesmo. Falta de confiança em si mesmo, em suas próprias qualidades ou capacidades. E nós vamos ver no bloco 2, no segundo bloco aqui do programa, que a insegurança está de mãozinha dada com ansiedade e com perfeccionismo. No segundo bloco, o Hamed vai nos explicar essa relação entre ansiedade, perfeccionismo e insegurança. Mas agora nós temos que ver o seguinte, que o interessante é que essa questão da ansiedade, ela vem de tempos, não é algo do nosso mundo moderno, essa agitação moderna, essa vida agitada que nós temos, não, isso não é uma coisa de agora. Tanto que na primeira carta de Pedro, que está lá no Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 7, o autor desta carta nos diz o seguinte: lancem sobre ele, ou seja, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Algumas versões de Bíblia trazem a palavra preocupação, porque ele, ou seja, Deus, cuida de vocês. Então, lancem sobre ele, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade ou preocupação, porque Deus cuida de vocês. Então, também, naquela época, a ansiedade, a preocupação causava seus estragos. E neste versículo, vocês repararam que o autor diz para lançarmos nossas preocupações, as nossas ansiedades para Deus, porque Ele cuida de nós.
E como ele cuida, você pode estar pensando? Como funcionaria isso, essa relação de amparo? E a resposta pode estar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo de 7 a 10, também lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte lá: mas para que não ficasse orgulhoso, ou seja, não tivesse soberba demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, disse aqui o apóstolo, foi-me dado um espinho na carne, que alguns dizem que pode ser uma doença, outros dizem que ele era perseguido, enfim. Ninguém sabe muito bem o que quis dizer com esse espinho na carne. Mas ele segue aqui, prossegue, dizendo o seguinte: esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes eu roguei, ou seja, orei ao Senhor que o tirasse de mim, esse sofrimento. Mas ele me disse, ou seja, o Senhor disse para Paulo, a gente não sabe muito bem como funcionou essa relação, como foi essa comunicação. Paulo não nos diz, mas diz o seguinte: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E aí vem a frase que nos interessa aqui, que eu acho que é fundamental para nós entendermos toda essa questão da ansiedade, do amparo do plano espiritual. Está lá no capítulo 12, versículo 10 da segunda carta aos Coríntios. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, ou seja, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, gente, olha aqui, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Essa frase é uma frase importante. Pois quando sou fraco, é que sou forte. E algumas versões de Bíblia trazem a seguinte tradução: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Diz aqui Paulo, uma frase bonita, impactante. Podemos chegar à seguinte conclusão: que o plano espiritual maior, ele vai nos dar o quê? A força, a coragem, o ânimo, sustentação, para nós superarmos as nossas dificuldades, principalmente aquelas nossas dificuldades internas. E mudarmos certos comportamentos negativos, como ansiedade e preocupação. E ele vai nos dar toda essa força, essa coragem, para nós mudarmos esses comportamentos negativos. É essa a ideia. O plano espiritual maior está lá de olho, nos dando essa força, mas, como diz Allan Kardec no capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te que o céu te ajudará, ou seja, faça algo para resolver essas questões que causam aí uma exaustão mental. E quando você estiver fazendo algo para tentar eliminar isso, ou pelo menos minimizar os impactos negativos, o plano espiritual maior vai dar o quê? Força para nós, incentivo para perseverarmos nesse caminho da mudança. E assim faz todo sentido a frase da primeira carta de Pedro, que vimos há pouco: lancem sobre ele, ou seja, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque ele cuida de vocês. Deus quer que sejamos espíritos perfeitos, espíritos melhores, mas nós temos que fazer a nossa parte, colocar a mão na massa, ou seja, nos esforçarmos para mudar algo que está aqui nos atrapalhando, como a ansiedade, como a insegurança, como o perfeccionismo, que é tudo isso que nós vamos ver no próximo bloco, num texto de Hamed sobre o assunto. Bem, lá no livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, o espírito de Hamed, pela psicografia do Francisco do Espírito Santo, tem um capítulo chamado Exaustão nesse livro. Nós vamos ler e fazer uma reflexão sobre esse livro, porque tem tudo a ver com o que nós estávamos conversando no primeiro bloco. Praticamente um preparo para nós podermos chegar aqui nesse texto e lê-lo com mais tranquilidade. Então diz aqui Hamed: teu cansaço ou fraqueza é fruto da tua falta de limites. Hamed já vem direto no assunto. Então ele fala o seguinte: olha, teu cansaço ou fraqueza mental, principalmente, que é o nosso assunto aqui, é fruto da tua falta de limites. E aí ele explica: o excesso de bagagem que carregas e que torna a tua vida mais pesada se deve à suposta necessidade de exagerado controle das coisas e das pessoas, e a falsa ideia
de que é superior em tudo o que fazes. Olha só, então nós estamos carregando aqui, no entendimento de Hamed, um excesso de bagagem. E esse excesso de bagagem está tornando a nossa vida mais pesada, mais difícil. E o que seria esse excesso de bagagem aqui no entendimento dele? Um controle exagerado das coisas e das pessoas e a falsa ideia de que nós somos superiores em tudo o que nós estamos fazendo. Nós somos bons, nós damos conta de tudo. Será? E aí ele vem para o primeiro aspecto aqui, que é a ansiedade. Então ele fala o seguinte: tua ansiedade te leva a fazer ou a resolver as coisas imediatamente. O que poderias executar em um dia, queres fazer em instantes. Agora a gente vai precisar fazer aqui uma paradinha para falar sobre essa questão da ansiedade, porque a gente quer resolver as coisas imediatamente. Esse é um dos aspectos da ansiedade. A gente fica aflito, mas por várias outras razões, ficam pensando sobre isso. E aí, lá no Evangelho, em Mateus, tem uma frase ótima, aliás, duas frases ótimas de Jesus sobre esse assunto. Estão no Sermão da Montanha, lá no capítulo 6, em Mateus, capítulo 6, versículo 33 e no 34. O que fala Jesus aqui? Olha, procurem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, todas essas questões materiais que muitas das vezes nos angustiam, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Bem, na sequência, portanto, não se preocupem, ou seja, não tenham ansiedade com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal, ou o seu próprio problema, em algumas versões. O que Jesus está querendo nos colocar aqui? Que nós temos que dar um passinho de cada vez. Né? Não adianta a gente querer antecipar os problemas, porque a gente tem que resolver as coisas conforme elas vão acontecendo. Um leãozinho por vez. A gente fala, né? Temos que matar um leão por vez. Tudo bem, mas é um por vez e no seu tempo certo. E ficarmos preocupados com essa conexão também, entendemos também um pouquinho mais essa lógica do mundo espiritual, a relação para nós, o que nós temos que aprender com determinadas situações complicadas que nós temos. Se essa ansiedade, de repente, ela não pode ser um aviso para que nós tenhamos que controlar isso de algum jeito, se for possível, via nós mesmos, nosso esforço. Às vezes tem pessoas que não conseguem, tem as crises de ansiedade. Para isso tem os profissionais, tanto os psicólogos quanto os psiquiatras, que podem dar um amparo mais profissional em relação a isso. Agora, o que estiver à nossa mão, que podemos fazer pela nossa força de vontade, bacana, né? Vamos tentar fazer. De repente pode ser uma lição para que nós possamos controlar isso. E boas dicas para controlar essa ansiedade, elas podem ser encontradas no livro Reconstruindo Emoções, do espírito Nise da Silveira, psicografado pela Iraci Campos Noronha. E nesse livro tem um capítulo inteiro dedicado à ansiedade. E uma das dicas aqui da Nise da Silveira é essa: reconheça que é impossível obter o controle do futuro, como também do passado, tampouco sobre a vida dos outros. Deixe a prepotência da mente controladora de lado. Não temos controle de nada. Qual o sentido de querer, então, controlar os eventos? Isso só vai nos causar mais ansiedade. E veja como isso está ligado com o Hamed aqui. Porque ele fala, ó, a gente tem essa suposta necessidade de exagerado controle das coisas e das pessoas. E a falsa ideia de que nós somos superiores a tudo que nós fazemos. Tudo isso aí, o que nos provoca? Ansiedade. Então, nós temos que controlar a nossa mente em relação a isso. E a Anísia da Silveira diz ainda o seguinte, que ao perceber que a mente está obcecada por determinado problema, nós devemos substituir esse pensamento, trocar esse pensamento por outro, mais positivo, com foco em atitudes saudáveis, mudar o foco do negócio, porque senão a gente vai ficar sempre naquele pensamento monotemático, só vamos ficar pensando naquele problema, ficamos ruminando aquilo lá o tempo todo, isso nos faz muito mal, nos causa aflição, angústia, ansiedade, preocupação. Nós precisamos mudar esse foco. Além disso, Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele tem uma frase ótima também, que se nada disso que eu estou falando aqui, ou que o Hamed está falando, ou que a Anísia da Silveira está falando, nos ajuda, assim, nos dá aquele incentivo. Ele tem uma frase aqui no livro Pão Nosso, capítulo 8, Ansiedades. Então, Emmanuel termina esse texto dizendo o seguinte: não se esqueça, porém, que a ansiedade precede
sempre a ação de cair. Ou seja, é o primeiro sintoma antes de uma queda emocional. A ansiedade pode nos causar isso. Vai nos trazer outros sentimentos negativos. Por isso que Emmanuel, que como vocês sabem, foi o mentor do Chico Xavier, participou de várias obras de Chico, inclusive o Pão Nosso é pela psicografia de Chico Xavier. Ele fala, olha, não se esqueça que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Olha quanta coisa nós pudemos falar aqui sobre ansiedade, hein? Veja como a ansiedade é um negócio importante. Mas Hamed continua, voltamos aqui ao texto Exaustão, ele vai falar agora do perfeccionismo. Teu perfeccionismo impõe-te realizar tarefas impecáveis, quando poderias fazê-las com esmero, mas não com perfeição. Então ninguém aqui está dizendo que a gente não tem que fazer o nosso melhor no nosso trabalho. A questão é tentar atingir a perfeição. É muito complicado, é muito difícil. Ainda mais para nós que somos espíritos ainda muito pouco evoluídos. E nós já queremos fazer que nossas atitudes sejam perfeitas. É uma certa contradição. Né? Então a gente pode fazer com esmero. Não precisamos fazer com perfeição. Ao invés de viveres cada dia como uma alegre e fascinante viagem de aprendizado, diz Hamed, tomas a vida como uma expedição cansativa e constrangedora, com metas inatingíveis. E isso nos derruba, porque nós queremos a perfeição e nós temos condições de atender essa expectativa? Não. Aí vamos ficar frustrados, ansiosos, exaustos mentalmente. Por isso que Hamed termina aqui esse parágrafo dizendo o seguinte: o perfeccionismo é inimigo da tua paz interior. Vou repetir. O perfeccionismo é inimigo de tua paz interior. E aí, a ansiedade e o perfeccionismo, elas vão vir de mãozinhas dadas com outros probleminhas. E Hamed nos coloca aqui. Tua insegurança te induz a concretizar feitos e eventos não para a tua realização interior, e sim para receberes aplausos exteriores. Então, muitas vezes nós estamos buscando esse perfeccionismo que vai nos causar uma ansiedade, mas não é para a nossa melhoria interior, é para nós nos mostrarmos para as outras pessoas que nós somos muito bons, somos ótimos. E a necessidade de te sentir superior, diz aqui Hamed, te traz um elevado dispêndio, um gasto de energia emocional. Olha aqui, mais um ralo para nossa que vai nos causar, vai nos sugar as nossas energias emocionais, vai nos levar para onde? Para a exaustão. Tua baixa autoestima te leva aos píncaros, ao alto do exagero, em produzir cada vez mais. Você quer mostrar que você é bom, mas você não está fazendo isso porque você realmente é bom, porque a sua baixa autoestima, você quer os aplausos das pessoas, você quer que as pessoas te reconheçam. Por sentires menos que os outros, tendes a compensar tua autodesconsideração, tentando fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Olha só que frase bacana, né? Por você se sentir menos que os outros, você tende a compensar a sua autodesconsideração, tentando fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Eu dou conta, eu faço tudo, eu tenho condições de fazer. Eu sou que nem aquele equilibrista dos pratos lá que a gente vê no circo. O cara coloca 10 pratos lá, ficam rodando aqueles pratos, eu dou conta de tudo. Será que dá mesmo? Às vezes a gente tem que ter um pouco de ponderação, e é o que ele fala aqui para nós. A preocupação com o julgamento dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida. Aí ficamos exaustos, ansiosos, preocupados, baixa autoestima, tudo isso. Queremos nos mostrar ao outro o que nós não precisamos mostrar. É uma insegurança nossa, é uma questão nossa psicológica e que está nos levando para uma situação de exaustão mental. Por isso que ele fala aqui, o Hamed. Tua exaustão não é produto de teu trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças ao edifício do Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ver. Esse é o ego. No fundo, o que nos provoca todas essas questões é o nosso ego descontrolado, que ele fala aqui que é o nosso ego onipotente. Queremos controlar tudo, ficamos ansiosos porque queremos fazer o mais rápido possível,
ou ficamos muito preocupados porque não estamos dando conta, mas a gente precisa dar conta, queremos controlar tudo. Ego descontrolado. E aí ele termina aqui o último parágrafo dizendo o seguinte, o Hamed: portanto, tem calma. Calma não é lentidão ou desleixo, é, antes de tudo, conquista de quem aprendeu que o Criador sempre faz a sua parte, esperando que a criatura igualmente faça a sua. Lembra-te de que a tua parte, diz aqui Hamed, é uma pequena parcela que deve ser retirada de tuas forças e utilizada de conformidade com os teus limites, ou seja, proporcionalmente às tuas conquistas e possibilidades. Se nós pegássemos aqui esse parágrafo e quiséssemos tirar um extrato, é o ditado popular. Um passo de cada vez, ou não dar um passo maior do que a perna. A gente tem um sentido do nosso limite, para a gente não chegar numa exaustão física, uma exaustão mental, para nós não exagerarmos e passarmos, queremos dar o salto maior do que a perna. Isso nos quebra emocionalmente aqui, como nós vimos no texto de Hamed. Fica aqui então um aviso, um alerta para nós aqui que vivemos nesse mundo ansioso, nesse mundo da ansiedade, da preocupação, de queremos controlar tudo, né? Vamos analisar esse excesso de bagagem que nós estamos carregando. Vamos analisar. Será que eu não estou carregando demais? Será que a minha mochila não está pesada demais? Será que eu não estou querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo? Será que eu não posso delegar alguma coisa para outras pessoas, principalmente em casa? Será que eu tenho que fazer tudo? Eu tenho que ser sempre o super pai, a super mãe, o super funcionário? Será que eu preciso mostrar dessa forma? Será que não é um pouco da minha insegurança, da minha baixa autoestima, como o Hamed coloca aqui para nós? Então, precisamos ver se não estamos deixando que a ansiedade, o perfeccionismo, todas essas inseguranças, se eles não estão dominando a nossa vida. E nós, quando nós fizermos essa análise, como disse aqui Pedro, como diz Paulo, nós vamos ser amparados pelo plano espiritual, para sermos fortes. Nesse momento nós estamos fracos, mas quando nós estamos fracos, nós vamos ser fortes, porque nós vamos ser amparados pelo plano espiritual para realizarmos essa tarefa de transformação moral, de reforma interior, de reforma íntima. Esse acho que é o principal recado, porque nós não estamos sozinhos. Nós podemos encarar todas essas situações negativas e transformá-las a partir da nossa atitude, mas estaremos também amparados pelo plano espiritual, nos dando confiança, coragem, sustentação para perseverarmos nessa caminhada de transformação e de melhoria. Bom, se gostaram desse programa, por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo, como sempre. Até lá, hein? Fiquem bem, fiquem com Deus e deixem a ansiedade de lado.